Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet, no dia 16 de maio de 2012, no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Hoje nós temos uma reunião com perguntas livres do público presente e também da internet. Qualquer assunto é válido. A resposta será dada de acordo com a filosofia, ciência ou ética espírita. Iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com a espiritualidade superior. Juntar pensamentos, corações, sentimentos. Formar um imenso ramalhete de flores. Vamos nos envolver com essas energias da natureza, sentir dourado do sol, o verde da vegetação, sentir o azul do céu, sentir as flores rosadas caindo sobre nós, vindo da dimensão extrafísica, e sentir mãos de luz sobre cada um de nós, transmitindo as melhores energias da equipe que nos acompanha. Está aberta a nossa reunião. À vontade, pode sentar à vontade. Então, amigos, a oportunidade que se oferece nessas reuniões é para que as pessoas tragam questões que têm interesse, né? Que tragam dúvidas, para saber como a doutrina espírita explica ou vê determinadas situações, questões sociais, questões de qualquer natureza, né? Porque a doutrina espírita, ela traz um posicionamento, ela traz uma visão específica de qualquer natureza, qualquer problema. Pode-se estudar rocha à luz da ciência espírita. Pode-se perfeitamente. Pode-se estudar vegetais à luz da visão espírita. Pode-se estudar qualquer coisa. Não há... A doutrina espírita, ela é ampla, é ciência, filosofia e ética moral, ou religião, como alguns preferem, né? Então, o questionamento é livre. Doutor Valmor, você já tem uma questão? Bom, boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Bom, já que o senhor está comentando, né, que se pode estudar tudo pela ótica espírita, vamos então dar uma olhadinha aqui no nosso sistema solar. E Ramatiz é um autor espiritual de diversos livros, né? Então, alguns espíritas não gostam muito da filosofia de Ramatiz, mas pelo conhecimento do senhor, o livro de Ramatiz, né, O Planeta Marte e os Discos Voadores, não sei se o senhor já leu esse livro. Conheço a obra. Conhece, né? O senhor poderia nos explicar alguma coisa sobre isso, referente à evolução espiritual em outros mundos? Muito bem, então vamos começar pelo começo. Baseando-se em obras básicas, né, que foram compiladas, organizadas, codificadas por Kardec, né, em 1857, onde diversos espíritos comunicaram-se, dando visões de todos os aspectos básicos do universo. Na pergunta 55, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, o seguinte: todos os globos do universo são habitados? E a resposta é sim, todos os astros do universo são habitados. Isso quer dizer Lua, Sol, todo mundo. Não há astro no universo que não seja habitado. Evidentemente, não significa que esses seres que habitam esses astros sejam seres humanos, humanoides, ou mesmo com a organização celular, molecular, com cadeias de carbono, como é aqui na Terra. Mas qualquer local do universo é habitado, inclusive no centro da Terra, certo? Mas, quando se fala habitação, se refere a princípios espirituais, porque numa rocha não tem um espírito, mas tem um princípio espiritual. Ou seja, além da rocha estruturada de forma átomos que se reúnem e formam aquela rocha, moléculas que formam aquela rocha, existe uma dimensão extrafísica, ou um princípio espiritual. Não é um espírito, mas é um princípio espiritual, ou seja, a pedra do outro lado, certo? Então, se a pedra ela é explodida ou desaparece, etc., ela deixa de existir fisicamente, atomicamente, em termos de mineral,
mas o princípio energético correspondente continua a existir, certo? Então, isso também é uma forma de desenvolvimento espiritual. Então, qualquer organização do universo tem um princípio espiritual. Se você fazer a correspondência com a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta uma outra questão, e no finalzinho, o último parágrafozinho da resposta 540, fala que o princípio espiritual evolui do átomo até o arcanjo, ou seja, os espíritos superiores. Então, existe princípio espiritual em qualquer ser do universo, e evolui sempre, se transforma. Entende? E são bilhões e bilhões de anos, é uma coisa assim imensa. Não é assim, hoje é pedra, amanhã é macaco, depois é... Não é assim, não é bem assim, né? Hoje é pedra, amanhã é lagarto, não é nada disso. São bilhões e bilhões de anos. É toda a evolução das espécies, entende? Uma coisa assim extremamente lenta aparentemente, né? Então, Marte, como qualquer outro astro do universo, é habitado também. Não há nenhum astro que não seja habitado. Agora, Ramatiz tem muitas obras e tem muitos médiums que recebem o espírito de Ramatiz. Médiums excelentes, médiums razoáveis, médiums não tão bem preparados. Eu conheço muitos espíritas, gente boa, gente séria, que recebe o espírito de Ramatiz. Existem pessoas que recebem mensagens de Ramatiz, a gente compara com as outras, não tem a profundidade, não tem a consistência, não tem um encadeamento lógico, a gente vê que não é o espírito de Ramatiz. Então é alguém que está usando o nome dele e está querendo passar alguma informação e tal. Então, não é que a gente acredite ou não acredita no que Ramatiz diz. A gente apenas sabe que existe uma infinidade de médiums que recebem o espírito de Ramatiz. Aqui no ICEF tinha uma senhora que recebia mensagens de Ramatiz, eram muito boas, inclusive. Tá? Mas você vê que deve ter em qualquer outro centro, ou muitos outros centros tem também. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa seleção, esse critério. Quanto à afirmação da obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do Ramatiz, é uma psicografia de um médium de Curitiba chamado Hercílio Mais, que meu pai conheceu pessoalmente em Curitiba, quando nós morávamos em São José dos Pinhais, que é pertinho de Curitiba. Então, o Hercílio Mais é um médium excelente, é um médium estudioso, etc. Agora, eu pessoalmente entendo a obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores como, eu pessoalmente, uma descrição da vida no plano astral de Marte. Certo? Ou seja, descrevendo as casas, as habitações, descrevendo toda aquela estruturação dos seres que vivem no mundo astral do planeta Marte, certo? Que alguém pode descrever o ICEF astral. Aliás, vários colegas nossos nas sessões mediúnicas aqui se desdobram e vão visitar o ICEF astral. O ICEF que tem aqui descreve como é que são as casas, como é que são a biblioteca, como é que é isso, como é que é o reino das crianças. O ICEF astral, entende? Aliás, é muito bonitinho, tá? É muito bonitinho, tem casinhas com várias cores, com crianças de várias idades e tudo mais. O ICEF astral. Então, eu entendo essa descrição dele como sendo isso. Tá? Deu para dar uma ideia assim? Então tá. Bom, voltando a lembrar que a nossa reunião hoje são perguntas livres, né? Já tivemos alguns minutos de uma questão muito interessante sobre a vida no planeta Marte. Agora, então, vamos abrir... Pois não? Eu queria fazer uma pergunta, não tem nada a ver com esse assunto, como é livre, né? Isso mesmo. Eu queria perguntar o seguinte, uma pessoa que tira a própria vida aqui, ela automaticamente vai para o umbral ou não? Isso depende da energia de cada um. Depende da energia de cada um, sim. Frequentemente, essas pessoas elas estão numa situação muito difícil. Muito difícil mesmo. E esse fenômeno acontece pelo seguinte, porque nós, quando reencarnamos, nós temos uma previsão básica, não exata. Você vai desencarnar no dia 13 de junho, 3 horas da tarde, acidente com Volkswagen azul. Não é assim, isso não existe, tá? Existe uma programação genérica, básica do tempo de vida e uma fragilidade, uma tendência da gente. Problema disso, tal órgão, problema daquilo, enfim. Existe uma tendência programada aproximada, né?
em função das características do corpo espiritual da pessoa, então que gera aquela tendência e aquela tendência básica de programação. Então suponhamos que uma pessoa tenha um tempo básico de vida de 80 a 90 anos, ou 50 a 60 anos, né? Que vai viver mais ou menos conforme ele coma, se fuma, se bebe, se faz isso, se faz aquilo, se dorme cedo, se trabalha ou não. Enfim, tudo vai depender, né? Se cuida, se vai ao médico, se toma vacina. Vai depender dessa postura individual. Mas suponhamos que ele tenha assim, de 50 a 60 anos. Aí chega com 35, 40, tá? Ele dá um tiro na cabeça. O que acontece? Existe uma grande proteção espiritual sobre todas as pessoas, sem exceção. Essa pessoa também tem sua proteção espiritual, tem sua avózinha desencarnada, sua bisavó, um tio, um parente, alguém que ama, que gosta, que protege, e toda uma equipe que protege essa pessoa, como todos têm. Só que há uma dificuldade muito grande, porque o corpo espiritual dela tem dificuldade de se libertar do corpo biológico, porque o campo de energia vital, de fluido vital, que prende ela ao corpo físico, ele tem dificuldade em se desgarrar, porque tem uma programação para muitos e muitos anos. Então, está verde aquilo ainda, certo? Não se esvai o fluido vital de repente. Então, cada célula do corpo é presa ao corpo espiritual, perispírito, molécula a molécula, fixa por campos de energia. Tá? Lá, desde 1857, os espíritos explicavam para o Kardec isso. O perispírito, o fixo, o corpo físico, molécula com crase a molécula, ligadinho lá. Então, não pode sair de repente. Então, isso torna dolorosa essa situação e dificulta muito. E, às vezes, até o suicida sente os bichos correrem o corpo, enfim, claro. Agora, vai depender da energia, basicamente. Às vezes, a pessoa tem tantas qualidades, tanto bem que fez, tanta postura de equilíbrio, que há uma compensação e esse processo é acelerado. Tem pessoas suicidas que sofrem 20, 30, 50 anos, e pessoas que passam, depois de algumas semanas, já resolve a situação. Então é bem... Você deu, na sua pergunta, uma dica importante. Depende da energia de cada um. Tá? Certo? Nada. Pois não? Da internet, uma pergunta ou não? Tem. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que uma das situações mais desagradáveis que a pessoa pode criar o seu corpo espiritual é o suicídio, né? Sim. Então, nunca se deve pensar que uma semana vai drenar toda uma energia gerada por um ato como esse. Às vezes as pessoas fazem pergunta e tem um pai, uma mãe, uma avó, alguém que se suicidou, e a gente sempre tem esse cuidado de colocar que as coisas são muito pessoais, existem situações que se pode minorar, mas com certeza a tendência é essa mesmo. Muito bem. Pois não, nosso amigo, passa o microfone para você, porque a pergunta é gravada e o pessoal da internet quer acompanhar a pergunta. Meu nome é Antônio, eu estou passando alguns processos menos de 30 dias para cá. Mas enfim, estou estudando também, já tive estudando algumas coisas em relação ao espiritismo, alquimia, enfim, né, esoterismo, ocultismo. E como o nosso planeta parece que está com uma atmosfera muito densa, né, uma atmosfera negativa muito perene, é bem verdade que os espíritos de luz, eles têm dificuldades de descer aqui, de amparar o nosso planeta, amparar as pessoas. Bom, já é uma pergunta interessante, vamos primeiro começar a responder essa primeira parte, né, porque isso já é uma questão interessante. A situação atual é bem melhor do que na Idade Média, por exemplo, né? Onde a tortura era uma coisa instituída por todas as instituições, todos os governos, tanto os governos locais dos feudos, como até os governos mais regionais ou nacionais. Isso era um processo natural, a tortura a escravidão era uma coisa natural, o abuso de todos os sentidos era de uma intensidade muito grande. E quem conhece, como você, que é uma pessoa que estuda, sabe que na Idade Média a situação social, a situação da mulher, a situação da criança, a situação do velho, a situação da política era terrivelmente mais difícil. Se voltar mais tempo atrás,
né, onde a diversão das pessoas não era ver o Avaí e o Figueirense, mas era ver Leão comer criancinha, e torcia e tudo mais. Isso era absolutamente natural. Então era devorar os inimigos, soldados se matavam, se trucidavam, se arrebentavam. Era tudo muito natural, todo mundo torcia e fazia, né, votava, fazia. Era diversão de fim de semana, né? Então atualmente já não é assim. Existe ainda muito sofrimento, existe muita desigualdade, existem muitos problemas, mas a situação vem melhorando gradativamente. Vem melhorando tanto que o planeta está num processo de transição para mudar de grau, sair de provas e expiações para mundo de regeneração moral. Agora, toda transição é um parto, todo parto é um processo doloroso, né? Toda transição ela gera uma dificuldade. E nós estamos vivendo uma dificuldade genérica, geral no planeta, onde muitas coisas evolucionam, muitas dificuldades surgem, muitos movimentos surgem, né? Mas, de um modo geral, a perspectiva é positiva, né? Nesse momento estão reencarnaram nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, muitas crianças de muita luz, muitas crianças que vão ser os governantes futuros, que vão remodelar a política, a música, a medicina, enfim, né? Eles vêm com propostas maravilhosas de trabalho para o terceiro milênio, né? Então a perspectiva é muito boa, mas estamos vivendo um momento que também estão ainda reencarnados aquilo que a gente vê nas páginas policiais dos jornais, muitos e mais em alguns países do que em outros, mas se vê. Então há muitos espíritos que estão tendo as últimas oportunidades para ver se continuam nesse belo planeta que vai ser cada vez mais a Terra, mas estão tendo as últimas chances de reencarnar aqui para verificar se ainda cabem aqui ou não, né? Então está havendo sim alguns problemas, né? Mas não é a maioria. Nunca houve tanta ONG, tanta gente de voluntário em todos os países do mundo, voluntários para trabalhar nos mais diversos setores possíveis, né? Então há muita luz sim, embora hajam problemas e focos de trevas também. Mas então a assistência espiritual acontece quando a pessoa propicia essa assistência. O desequilíbrio não permite a assistência. A agitação dificulta a assistência. A ansiedade dificulta a assistência. A mágoa dificulta a assistência. A depressão dificulta a assistência espiritual, porque são frequências vibratórias que é difícil os mentores de luz entrarem em sintonia. Né? Desculpa, só uma colocação, doutor, para tentar deixar minha pergunta um pouco mais objetiva ou clara. Por exemplo, o senhor falou, jogavam nos leões, enfim, né? Mas vamos supor, aquele cara que começou a tirar um monte de gente lá na Suécia, se não me engano, sim, ele não tinha leões, ele tinha uma arma na mão, né? Sim, sim. Então, quer dizer, nesse aspecto que eu me refiro. Outra, essas pessoas iluminadas da antiguidade, que é Pitágoras, Aristóteles, enfim, todos esses seres humanos assim que contribuíram para a humanidade de uma forma espetacular, em termos de civilidade, em termos sim, de... Era a época que os leões estavam comendo as pessoas, enfim, né? Mas hoje nós temos o crack, nós temos... Desculpa, a minha visão é um pouco mais pessimista em relação a isso, porque eu não vejo nenhum ansejo assim da civilização, da humanidade, ou um expoente qualquer, digamos, não vou dizer um Cristo, mas o último que a gente teve, eu acho que foi o Gandhi, e depois de lá, ninguém mais. Né? O seguinte, o que a gente observa, depois você pode complementar se você quiser. É nesse sentido que eu me refiro. O seguinte, o que eu posso lhe dar aqui é a visão espírita, certo? Não é outra visão. A visão espírita que nós passamos é a que os mentores espirituais passam para nós. Vou repetir, o planeta está num processo de transição para melhor. Estão reencarnando milhares de crianças que têm uma postura espiritual, uma energia muito diferente para a preparação para a beleza, para a luz e para a harmonia do planeta que está vindo. E realmente essas questões de que alguém tirou isso, fez aquilo e cometeu algum crime, são coisas de notícias de exceção, ou coisa que antigamente era um processo natural. Ninguém sabia o que se fazia com o escravo na fazenda do lado ou na casa do lado. Hoje em dia é uma notícia de jornal se alguém faz alguma coisa na Conchichina. Entende? São 7 bilhões de habitantes,
dos quais de 7 bilhões, a grande maioria de 7 bilhões são pessoas já com boas intenções, com visões familiares, etc. O que eu posso lhe afirmar é que realmente a informação é de que o planeta está progredindo, embora estejam bolsões de espíritos atrasados que estão reencarnando, tendo as últimas oportunidades. É o que eu posso lhe dizer. É a informação espírita que nós temos há já alguns anos. Hoje, então, doutor. Está ótimo. Pois não? É só um complemento também, né? A parte bíblica diz, a parte, não sei se é do Apocalipse, né? O senhor conhece mais que eu, vai saber, onde disse que a besta ficou presa por 1000 anos e ela se soltará, né? Então, o que a gente tem observado muito é que, como o senhor mesmo colocou, tem muitos espíritos que reencarnaram, como essas crianças índigo, cristal, como alguns a chamam, mas também tiveram muitos espíritos que ficaram presos durante muitos anos aqui em regiões umbralinas e estão tendo a última oportunidade para se regenerarem. Algumas mensagens do astral trazem isso para nós. Por isso que parece que o mundo, em muitas situações, a gente se deflagra com crianças especiais chegando e espíritos rebeldes que ainda estão tentando se ajustar e não conseguem, né? Então, nessa transição de mundo de regeneração, vão ficar, né, a separação do joio e do trigo, muitos já dizem que já aconteceu. Então, alguém que é joio está tentando ser trigo. Porém, grande parte desse joio parece que vai, como os exilados de Capela, teremos os exilados da terra, conforme nós chegarmos. Ótimo. Tem alguma questão na internet aí? Sim. Tem do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Doutor Ricardo, na sua opinião, por que será que lembramos só das vidas pretéritas na Terra e não do mundo espiritual? Será porque passamos mais tempo encarnado? Inclusive nos trabalhos de regressão que a gente faz com os pacientes, né, eu tenho observado o seguinte, que é muito mais fácil ele encontrar as respostas dos seus problemas em vidas passadas do que na dimensão espiritual entre uma vida e outra. Isso é muito comum. É porque a nossa estrutura cerebral que nós estamos agora, o nosso espírito está expressando por uma estrutura cerebral. Então, essa estrutura cerebral, ela tem uma capacidade melhor de registro, de captação, de percepção de outras fases biológicas que o indivíduo teve. Então, há uma tendência nesse sentido. Embora a gente consiga, nos trabalhos de regressão de memória, a terapia regressiva que eu faço, né, a gente vê essas pessoas, a gente induz, vivencia a sua morte na vida passada, aí a pessoa diz, e aí acabou. Não, e observe o que acontece depois. Olha uma luz chegando, olha alguém, etc. Estou vendo. Aí a pessoa vivencia no mundo espiritual aquele onde vai, onde foi, o que aconteceu, como foi tratado, como foi preparado para outra encarnação. Né? Obrigado, hein? Está precisando mesmo. Então é possível, sim. É possível, Carlos de São Lourenço, Minas Gerais, a gente recordar-se de vidas passadas, mas precisa um estímulo, sim. Vidas passadas não, do intervalo no mundo espiritual, que é a pergunta dele, né? Muito bem. Bom, alguém, vocês tinham levantado a mão aí? Não? O questionamento é livre, gente. Qualquer assunto que tiver interesse, né, não há problema, tá? Mas se for vocês não saber. Tem uma da internet, que é a Fátima de Fortaleza. Ela pergunta o seguinte: boa noite. Gostaria de saber um pouco sobre os elementais. Explique se há espíritos habitando o interior da Terra. Tá. Elementais também são chamados de elementares, tá? Depende da versão. São seres que algumas linhas filosóficas chamam de fadas, gnomos, duendes, silfos, salamandras, etc. Tá? Então, são seres que não são nem animais, nem são seres humanos. Eles têm uma linha evolutiva diferente. Isso está nas obras de Kardec, na pergunta 540, quando fala na ação dos espíritos na natureza.
Divaldo Pereira Franco também comenta isso quando perguntam a ele, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, ele fala nos seres elementais. Muitos outros autores espíritas falam sobre isso. No livro Roteiro de Emmanuel, Espírito, ditado ao Chico Xavier, tem... eu não me recordo do capítulo agora. Mas o livro Roteiro do Emmanuel fala em populações de seres subhumanos que vivendo num plano espiritual. Cita isso. Milhões de seres subhumanos vivendo na dimensão astral. Ele comenta isso. Então tem muitas referências sobre isso. Nós, na doutrina espírita, nós não usamos o termo fada, gnomo, duende e tal. Não usamos pelo seguinte, porque existe muito folclore nesse sentido. E quando se fala gnomo, está se pensando num anãozinho de chapeuzinho vermelho pulando e tal. Aí fica uma coisa um pouco ridícula, entende? E aí, você acredita em gnomo, fada, e que mais? Disco voador, não sei mais o que, fantasma. Aí você está liquidado mesmo, né? Vai ficar muito complicado, né? Mas existem sim seres elementais ou elementares, que são seres que têm esses aspectos, já vi, eu não vejo, mas muita gente que vê, vem me contar, né? Inclusive até uma ocasião, um consultório que eu tinha um jardinzinho do lado, né? E tinha um cliente que ele olhava para lá, ele olhava para o jardim, olhava... Você tem alguma coisa ali, um cachorro? Ele disse, não, você não vai acreditar, não sei o que, nada. Não, eu vou acreditar, pode falar. Então ele estava vendo esses seres, ele me comentou, entende? Muito envergonhado, começou falando assim, eu fui dando corda e depois a gente sabia mesmo que tinha, né? Outros clientes já tinham falado, né? Então é bem interessante. Então existem mesmo esses seres, ligados, alguns mais às águas, ligados... No livro Nosso Lar também comenta alguma coisa do André Luiz. Tem um capítulo que fala num local que vai umas árvores, tem seres assim, né? Então eles existem ligados à natureza. Realmente existem mesmo. Pois não, pode passar o microfone para ele. Bom, às vezes as pessoas falam ou se lê alguma coisa que faz referência a coisas do tipo o espírito da humanidade, o espírito da humanidade, ou o espírito da terra, ou o espírito de um lugar, ou de um lago. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto a coletividade tem um espírito? Como é que a gente pode entender essas afirmações? Existem dois níveis de situação. Um deles que é o princípio espiritual, outro que é algo que se confunde. Por exemplo, um gramado tem um campo de princípios espirituais que é como se fosse o espírito do gramado, que não é um espírito. É o seguinte, se você compra 1000 mudas de graminha e planta, pode comprar em cada lugar diferente. Daqui a pouco as gramas estão fundidas, você não consegue ver onde começa uma grama, onde termina a outra. É uma coisa única, fundida. Médiuns que têm clarividência ou vidência, veem o campo espiritual do gramado. Então aquilo é como se fosse o espírito do gramado. É o princípiozinho espiritual de cada mudinha de grama que está unido. Mas não é um espírito, é um princípio espiritual. Outra coisa diferente, que não tem nada a ver com o princípio espiritual, é a egrégora do ambiente, o campo energético. O ICEF tem uma egrégora, não tem um espírito do ICEF, certo? As escolas têm uma egrégora, a boate tem outro tipo de egrégora. Conforme o tipo de boate, tem uma egrégora bem diferente uma da outra. Uma igreja tem uma egrégora, conforme o tipo de igreja, conforme as intenções, etc., tem egrégoras diferentes. É um campo vibratório, como se fosse uma aura. O conjunto é um conjunto das auras das pessoas que formam ali, que formam um campo de energia do local. Entende? Com certeza a minha caneta tem minha egrégora. Tem uma egrégora específica ligada a um pouco da minha energia, porque eu trabalho o dia inteiro com ela, né? Então, em resumo é isso. Então, são duas coisas diferentes. Deu para sentir? Ok. Sim, obrigado. Muito bem. Tem uma pergunta da Márcia, de Indaial. Ela diz o seguinte: quando você sonha assim com muita frequência com uma pessoa morta, o que isso significa? Tá. Márcia, né? Diz para a Márcia que um dia ela pode procurar lá em Indaial a Denise de Bernardi, que é minha filha, que mora em Indaial, nossa filha, né, Helena? Então, mora em Indaial, quem sabe ela pode ser amiga dela, né? Ela é professora lá numa escola lá. Muito bem. Qual é a pergunta mesmo? Ah, tá. A Betânia traduziu aqui, né? Quando alguém sonha muito com uma pessoa morta, o que significa, né?
Oh, tanta coisa, né? Vamos começar a responder um pouquinho? De surpresa, assim. Surpresa, né? Eu queria até dizer, né? Ela está sendo assombrada pela pessoa, mas não é bem assim, né, gente? Quando nós, em sonho, o que acontece quando estamos dormindo, né? Ou seja, tem o desdobramento natural do espírito. Então, quando nós estamos dormindo, o espírito, uma coisa que eu comento muito com os pacientes, tem muito paciente que diz, doutor, eu não durmo, eu fico assim, eu vou para lugares ruins. Eu até tenho intimidade de ficar para uns, né, que eu já tenho há um tempo, e digo, você reza antes de dormir? Alguns até dizem, não sei. E como você reza? Eu ensino ele a fazer uma oração, porque o que você quer quando você dorme? Você quer que a sua cabeça continue pensando nos problemas? É isso que você pensa na hora que você vai dormir? Eu continuo pensando nos meus problemas. E aí eu digo para ele, não, faça uma prece, uma oração, não deitado. Isso aqui, faça sentado, até mesmo de pé, do lado da cama, ali, e use o poder do verbo, fale. Fale para que você seja não só atendido, mas que você consiga completar o seu pensamento. Que a partir do momento que a gente deita, se cobre e quer tentar mentalizar um problema numa prece, a gente esquece a prece e só pensa no problema. Aí você, sentado ali, você faz oração e agradece. Você diz, Deus, mentor espiritual, que seja, né? Preferencialmente eu faço para o mentor espiritual, que ele me leve a um local que eu só possa escutar você. Que você possa me instruir, me levar para bons locais, para que eu tenha contato com outros seres, se eu puder ser útil, que eu seja útil. Se eu tiver apenas que aprender, que eu possa aprender. E que todos os problemas que eu tenha passado por hoje, que eu tenha resolvido, eu agradeço esses problemas. Se eu tiver que resolver outros problemas amanhã, que eu não consegui resolver hoje, que eu resolva amanhã. Mas agora eu não quero saber desses problemas. Certo, a recomendação é bem interessante. Né? A instrução. Aí eu estou desdobrado no plano espiritual, sonhando seguidamente, né? E muitas pessoas dizem, pô, doutor, eu tenho um sonho repetitivo. Eu falei, eu explico, você normalmente está tendo um sonho com ou seu mentor, ou até mesmo com pessoas que eu conheço, mas eu não sei quem são. Eu penso lá, você está tendo instruções seguidas no plano espiritual. Como o senhor mesmo falou, né? A egrégora do ICF, às vezes de madrugada, o senhor está aqui com sua equipe, realizando os trabalhos. Então, a pessoa está desdobrada, vibratoriamente. Se esse espírito, né, conhecido, desencarnado, está nela pensando, ou ela nesse espírito, eles vão se encontrar por afinidade vibratória, ou o espírito desencarnado, né? Ou seja, querendo mandar uma mensagem a ela, né? Ou, por favor, você está me puxando muito aqui para a Terra, estou tentando evoluir. Ou então dizendo, calma, fique tranquilo que eu estou bem. Não há necessidade de você ficar assim, chorando tanto. Tem uma história bem interessante de uma paciente. O senhor me dá um minuto para contar? Um minuto só, porque eu quero continuar a responder essa questão. Tudo bem. É que chegou a paciente, a filha da paciente chegou para mim e comentou, olha, Valmor aqui, trabalhava no centro espírita comigo, lá em Resende, no Rio de Janeiro, era a Márcia. Chegou, acabei de denunciar a paciente, coitada. Chegou ali e comentou, Valmor, olha, a minha mãe, assim, ela é tão apegada ao meu pai ainda, que já desencarnou, ela fica ali dizendo, se você estivesse aqui, se você, por que você foi embora? Eu não sei o que, blá, blá, blá. E tá, toda aquela situação que ela comentou. Eu falei, há quanto tempo seu pai desencarnou? Ela, 22 anos. Eu falei, poxa, meu Deus, né? E como é que está o espírito dele? A gente fez, no centro espírita, uma chamada para perceber. E ele veio e me disse, olha, pede para tua mãe parar de ficar me puxando aqui para baixo, que quando eu estou tentando alguma coisa lá em cima, ela me puxa. Ela veio, o espírito dela desdobra, eu falei, meu velho, vem cá que eu estou morrendo de saudade de você. Então são várias situações assim que a gente tem que tentar ver o desapego, porque nós temos o apego, o que nós mais temos aqui é o apego aqui a essas entidades. No fundo a resposta, eu acho que eu só dei uma introdução, né? Vou deixar o senhor completar. Interessante. Então é o seguinte, olha, Márcia Nidel também falar nisso, né? Sonhar muito com um parente desencarnado, primeira hipótese, pode ser só saudade, ponto. Pode não significar nada. Primeira possibilidade, claro que ele falou está perfeito, mas só para colocar. Pode significar só saudade. Está com saudade e sonha com ele.
não significa nada espiritual. 2, pode significar que a pessoa esteja saindo fora do corpo, se desdobrando e encontrando com essa pessoa de vez em quando. Certo? Pode significar isso. Tá? Então, há várias possibilidades. Aí vai depender do gênero de sonho, porque ela não explicou. Pode ser um sonho maravilhoso, pode ser um sonho triste, pode ser um sonho pesado. De acordo com o gênero de sonho, vai ter um significado diferente. Tá? Se ela sonha sempre com o avô conversa com ela, instrui, orienta, etc., ela está tendo um contato com o espírito do parente desencarnado. É um sonho maravilhoso, útil, benéfico e necessário. Tá? Nada demais. Agora, se ela sonha com uma pessoa que já faleceu e está perseguindo, então tem que verificar a causa e fazer o tratamento e a orientação espiritual. Né? Mas pode ser simplesmente um fato similar. Ela está apegada, como disse o nosso colega, pode estar apegada e está pensando sempre na pessoa, então chega o cérebro, repete aquele clichê do dia a dia. Né? E não ser nada espiritual também. Pode passar o microfone lá? Não me contém. Doutor, é o seguinte, a pessoa passa a ter sensações de uma entidade boa, né? Orientando essa pessoa, mas não ouve a voz, não vê, sente como se fosse uma clarividência, uma telepatia. E começa a tomar atitudes na vida conforme a orientação dessa pessoa. Por exemplo, parar de beber, parar de usar drogas, comungar com Deus e fazer orações, uma série de atributos assim que começa a chocar a própria família, ok? Ao mesmo tempo, essa pessoa começa a ter sinais, marcas no corpo, de sinais confusos, sinais abstratos, quase que em relevo, que eles aparecem mais em frente ao espelho ou gravado por uma câmera, até mesmo celular. Sim. Qual seria uma explicação sobre esses eventos assim? Certo. Esses fatos assim, a gente tem acompanhado assim de vez em quando, né? Me parece são duas coisas provavelmente diferentes, dois fenômenos diferentes. Diferentes. No primeiro caso, se está havendo a percepção de um ser espiritual que dá boas orientações sobre a vida, isso é uma sintonia com esse mentor em momentos que a pessoa ou está em oração, ou está solicitando ajuda, ou está querendo ajudar alguém, ou está querendo exercer um trabalho produtivo, que pode ser simplesmente uma aula de matemática. O professor de matemática vai dar uma aula para os alunos, então ele pede auxílio e alguma entidade espiritual ajuda e ele desenvolve uma aula magnífica, entende? Então é um trabalho de benefício ao próximo, uma aula de matemática, ou seja, de qualquer outra coisa, né? Então, existe sim a assistência espiritual, mas há que existir a sintonia de frequência de vibração, comprimento de onda, energia de cores semelhantes, ou seja, a pessoa predispor-se à sintonia. Na sua questão, nessa primeira parte, um detalhe que me chamou a atenção, que choca uma família. Aí teria que entender o que significaria isso chocar a família. Seria chocar no sentido de ficarem todos muito felizes com isso, ou não? Não, ficar realmente assim, eu fico estarrecido no sentido, por exemplo, a pessoa não sabia trocar uma lâmpada. Sim. Daqui a pouco compra um fogão novo, faz a instalação do fogão, começa a trocar a porta do banheiro, muda a instalação elétrica, muda o micro-ondas do lugar, monta uma prateleira na garagem, começa a mexer no carro. Sim. A pessoa nunca tomou chá, sempre detestava tomar chá. Começa a tomar chá o tempo todo. Sim. Começa a abrir mão de carne, que a pessoa é carnívora. Nesse aspecto, parar de beber, parar de usar drogas, parar de... Eu compreendi. Veja o seguinte, quando se fala essa questão, a gente não está respondendo só para, por exemplo, citado para você, mas está respondendo para a internet para muitas outras pessoas. Então a gente tem que considerar as hipóteses. Pois não. Não, fica à vontade. Considerar as hipóteses. Então, entre essas hipóteses, há que se excluir coincidências, informações deturpadas. Tá?
uma série de coisas há que se excluir isso. É preciso se excluir as coincidências. Sim. Não, a pessoa passou a ter uma vida mais equilibrada, passou a ficar mais tranquilo, e com isso teve uma facilidade de desenvolver atividades culturais, domésticas, etc., sem significar necessariamente que seja uma influência espiritual também. Né? A pessoa saiu da cadeia. Sim. Espancado pela polícia, algemado, sim. Viu naquele estado deplorável. Certo, E depois desse episódio, certo. Então, deu um start. É provável que haja uma participação espiritual positiva, que a pessoa tenha criado esse vínculo dessa assistência. Sim, é perfeitamente possível. Agora é o seguinte, com relação a essas marcas no corpo... Eu acho do outro lado, se é bom, tá. Pode vir com tudo, né? Tá. Com relação a essa questão das marcas no corpo, trata-se de vamos assim, do geral para o específico, né? Trata-se de um tipo de fenômeno de efeito físico. Os fenômenos espirituais são agrupados em dois grandes grupos, certo? Fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos intelectuais. Por exemplo, se a pessoa se concentra e começa a escrever uma mensagem em outra língua, tal, é um fenômeno de efeito intelectual. Se a pessoa se concentra e começa a falar com grande conhecimento sobre algo que não tem nenhum conhecimento daquilo, com lógica, com equilíbrio, etc., é um fenômeno de efeito intelectual. Uma medida de psicografia, de psicofonia, é um fenômeno de efeito intelectual. Fenômeno de efeito físico, esse copo sai voando aqui. Então, esse é o fenômeno de efeito físico. Excluindo prestidigitação, fraude, etc., várias outras situações, se considerando que esse copo realmente está subindo, descendo, voltando aí e tal, ficando em cima da cabeça, etc., e que não é nenhum truque, isso é um fenômeno de efeito físico. Então, existe uma série de grupos de fenômenos de efeito físico, como levitação, isso aqui, né? Materialização do espírito. O espírito se materializa aqui, a gente aperta a mão dele, se emociona, ele chora, se vê a lágrima do espírito, o corpo espiritual, correr, ele abraçar, etc. Isso é um fenômeno de materialização do espírito, bem raro. Né? Existe fenômeno de voz direta. Chega a voz do espírito, passa por aqui e a gente vê, entra aqui, circula lá. É um fenômeno de voz direta, ou pneumatofonia. Fono de falar, pneumoar, né? Pneumatofonia. Então, como fosse a voz vem pelo ar. Né? Pneumatografia é um fenômeno de efeitos físicos, de grafos, escrever. Então, pode estar escrito numa folha de papel. O Kardec colocava 2 ardósias polidas com uma folha de papel, fechava, trancava, e depois abriu as ardósias e estava lá escrita a mensagem. Então tudo com todo o mecanismo de controle. Tem um fenômeno de pneumatografia. Grafia. Só um instantinho. Questão... Não, posso falar sobre a primeira pergunta ali também, que eu fiquei pensando? Sim. Só para, não no caso específico da pessoa que ele mencionou, mas se a gente for observar o caso em geral, é que todos nós estamos fardados ao mesmo destino, a felicidade, isso, a evolução. Perfeito. Portanto, isso alguns demoram mais a entender, outros menos. Em determinado ponto das nossas vidas, existem situações que, algumas vezes, para não dizer muitas vezes, nós programamos mudanças e melhoras. E em determinadas situações que podem ser gatilhos, como, às vezes, desagradáveis gatilhos, por dor, sofrimento, a gente acaba conectando a essa programação. E com a ajuda, claro, espiritual, porque quando se faz o bem, atrai o bem, sempre, né? A tendência, muitas vezes, é a melhora. E isso não é nada de estranho para ninguém. É o ponto onde todos nós estamos destinados a chegar. Ou seja, em direção ao Criador. A felicidade e a sabedoria. Ok, Luciana. Bem, posso completar, Adriana, ou é sobre isso? Então, o seguinte, essa pneumatografia é o fenômeno em si. Agora, importa o conteúdo da pneumatografia, a seriedade e o gênero do que está escrito.
Por exemplo, eu e a Helena agora estivemos lá em Boston, né? Muitos daqui sabem, né? Fui fazer uma palestrinha lá em Boston. E eu e ela visitamos a cidade de Salem, que eu achava que fosse Salem, né? Mas é Salem, eles dizem lá, né? Onde tem as famosas bruxas de Salem, tem aquele filme, né? E a cidade conserva até hoje muita coisa de data, tem casas, inclusive. E nós vimos lá, por exemplo, nós vimos assim, para vender em lojas, muito... um tablado com as letrinhas, e em vez do copinho tinha uma argola de vidro, né, na casa das bruxas, na witch, né, eles chamam, né? Então a pessoa, o grupo se concentrava e com aquela argolinha iam nas letrinhas escrevendo, o que é altamente equivocado, porque esse tipo de coisa não se faz com espírito, porque só vem espírito brincalhão e vai trazer coisas equivocadas, né? Mas, então depende do que se escreve, quem escreve. No caso de uma pneumatografia, se vem uma mensagem belíssima, com conteúdo sério, etc., se vê que aquele fruto veio de uma árvore que produz aquele fruto, ou seja, se é laranja é porque veio de uma laranjeira, né? Então significa o seguinte, se essa escrita ela não é produtiva, não é saudável, não traz paz nem harmonia e traz incômodo, é espírito brincalhão que está mexendo com isso. Claro, excluindo fraude, mentira, equívoco, coincidência, enfim, vários fatores. Mas considerando que seja de fato um fenômeno real, tem que ver conteúdo disso, né? Agora, como é que funciona? Como? Consegue dormir, doutor. Simplesmente a pessoa não consegue dormir, fica atormentada todo o tempo com esse tipo de fenômeno. Certo? É uma coisa assim, realmente... Existe em dermatologia, os dermatologistas falam muito em... como é que eu chamo agora? É um fenômeno que ficam vergões, que lembra urticária, que parecem letras, entende? Eu já vi de pacientes também assim, né? Então... A pessoa já teve no médico. A pessoa já teve no médico. Sim. Não, só para como cultura assim, também existe esse fenômeno que é diferente. Mas, não sendo isso, né, e se está havendo incômodo para a pessoa, como é que está acontecendo esse fenômeno? Alguém da casa, geralmente adolescente, porque tem mais fluido vital, mais energia, por causa dos hormônios sexuais, então produz mais ectoplasma, uma energia que desprende que os espíritos brincalhões utilizam. Mas pode não ser adolescente, pode ser a própria pessoa ceder ectoplasma, companheira e tal, pode ceder ectoplasma também. E os espíritos manipulam esse ectoplasma e fazem os movimentos, as escritas, etc. Pode fazer na parede, na cortina, em qualquer lugar. Tá? Então, o que precisa fazer é o seguinte, a pessoa precisaria, ela tem sensibilidade mediúnica provavelmente, né? Precisaria fazer um atendimento fraterno, uma entrevista de 1 hora, meia hora no mínimo, né? Aqui no ICEF se faz, você pode conversar com a pessoa, trazer, encaminhar, né? Aqui tem quinta-feira, por exemplo, tem 3 ou 4 pessoas que atendem na quinta-feira. No mínimo 2 a 3 normalmente. 2 a 3 pessoas que atendem, uma entrevista individual, amanhã exatamente, que era 6 horas da tarde, né? 6 das 6 às 6h45. Tá bom. Depois das 6, tá? A partir das 6 horas em diante, né? Chegando às 6 está ótimo. Então, marca uma entrevista, uma conversa de orientação que vai explicar sobre os cursos de mediunidade que tem aqui, de orientação e tal. A pessoa precisa aprender a dominar a sua sensibilidade mediúnica. Porque se a pessoa ficar à mercê desse fenômeno, como você disse, não dorme e tal e tal. Então, precisa dominar o fenômeno, conhecer, estudar e até utilizar isso em benefício de outras pessoas depois. Ok? Pois não. Doutor, e não teria uma ligação, talvez, na vida que essa pessoa tenha levado uma vida promíscua, de ambientes ruins, de drogas, de álcool, de sexo indiscriminado? Talvez esse fenômeno não tenha um resgate, alguma coisa desse tipo? Pode ter. Nós não podemos afirmar, porque a gente pode incorrer em um erro, entende? Mas pode haver. Porque se tem entidades espirituais brincando, incomodando, é porque ainda há algum resíduo de desequilíbrio nessa pessoa que está facilitando esse contato. Que pode ser isso que você falou, mas pode ser outro fenômeno qualquer, até domiciliar, entende? Interno, né?
Acho que daí não passa também, né? É mais difícil. Então, Adriana. Helena. A Fátima de Fortaleza, ela faz a seguinte pergunta. Doutor Ricardo, há possibilidade de um espírito empurrar uma pessoa? Eles, espíritos, podem agir na nossa parte material? Sim, podem agir, mas a gente sempre considera, né, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um dia chegou uma senhora aqui no ICEF, há muitos anos atrás, o ICEF tem 24 anos, tá? Então faz mais de 15 anos isso, então a pessoa, não sei se mora em Florianópolis ou não, mas ela levantou e fez a pergunta, na minha casa, sim, tudo bem, então tá, ela individualizou a questão, na minha casa tem um barulho no teto, o que é? E ele disse, então nós vamos analisar como a doutrina espírita orienta sobre isso. Primeira hipótese, se fosse outra pessoa que perguntasse, vou dizer assim, porque não é a senhora, mas como é que se analisa? Primeiramente é mentira. Não, a senhora não está mentindo, tá? Mas a primeira hipótese que tem que considerar é mentira. Pode ser uma mentira simplesmente. A segunda hipótese é uma mentira inconsciente. Ela pensa que está dizendo a verdade e não está acontecendo nada. Certo? É a segunda hipótese, mas é lógica, é bom senso isso. A terceira hipótese, você foi no otorrino? Você foi, não está mentindo, é verdade. Você já foi no otorrino, fazer um exame, etc. Tal. Não tem nada. Tudo bem, mas a gente tem que considerar essa hipótese. Deve ter barulho dentro, é isso, aquilo, né? Quarta hipótese, de que é seu teto? É de madeira? De que é? Tem madeira estalando, tem isso, tem aquilo, tem gato, tem gambá, né? Tem que considerar todas essas possibilidades. Depois disso, há a possibilidade... é um espírito, calma. A possibilidade que seja um fenômeno de psicocinesia ou telecinesia, que é a ação da mente sobre a matéria. Com a mente, algumas pessoas podem estar movimentando objetos, certo? Porque existe o fenômeno de psicocinesia ou telecinesia, estudado por várias faculdades de parapsicologia, que a mente age sobre a matéria, não tem espírito coisíssima nenhuma, certo? Então existe esse fenômeno, tem que considerar essa possibilidade. Por último, a possibilidade de que alguém, então deve ser isso, pode ser que não, né? Que alguém na sua casa ceda ectoplasma, provavelmente um adolescente, doa ectoplasma, o espírito vai lá e brinca e tal, e faz as batidinhas, etc. Então é possível, sim. Então, pode empurrar? Pode. Primeiramente, ver o salto do sapato, ver isso, ver aquilo, ver o vento, ver se tem problema no joelho. Considerar todas as possibilidades, até emocionais, psicológicas, desequilíbrio mental, estou sentindo empurrado, não tem nada empurrando, né? Até considerar a possibilidade de um espírito estar empurrando, sim, é possível. Pelo mesmo mecanismo de ectoplasma, de sensibilidade, de doação de energia, porque o espírito não pode pegar a cadeira, ele tem que ter ectoplasma para levantar a cadeira. Então tem que ter médium que doe ectoplasma para isso, né? É um fenômeno de efeitos físicos. Pode empurrar? Pode. Mas cuidado com apressar da mente a admitir, né? Muito bem. Na internet tem várias, tá? Pois não. Então tá. O Milton... Tá bom. Um abraço lá. Tá ok. Tá bom. Tá. O Milton de Florianópolis. As doenças que se manifestam no curso da encarnação atual, que a medicina ainda não conhece a causa, é reflexo de marcas perispirituais contraídas em vidas anteriores ou faz parte da programação reencarnatória, como forma de proporcionar a evolução do espírito e ou prova para o espírito? Ficou muito longa? Eu acho que vai ter que vir em parte. Quem fez a pergunta mesmo? Milton de Florianópolis. De Florianópolis, essa cidade a gente conhece. Tá certo. Bom, então são três partes, né? Vê a primeira parte? Doenças que se manifestam no curso da encarnação atual, Perfeito. que a medicina ainda não conhece a causa. Tá. Aí ele pergunta, é reflexo de marcas perispirituais contraídas em vidas anteriores? Ou faz parte da programação reencarnatória? Tá. Que no fundo é a mesma coisa. Bom, a grande maioria das doenças que não se descobrir as causas, ainda vão ser descobertas as causas. Vão ser isolados novos vírus, novas bactérias, novas enzimas, novas substâncias. Então, não se descobriu a causa,
Muitas vezes porque não se conseguiu isolar ainda esses seres que causam as doenças. Outras doenças decorrem de desequilíbrios bioquímicos, uma série de outras questões internas do indivíduo. Porém, seja bactéria, seja vírus, seja distúrbio bioquímico, seja o que for, a gente só adquire a doença se as duas coisas que na pergunta dele acontecerem. Ou seja, perispiritualmente, no corpo espiritual da gente, tiver regiões frágeis naquela área. Ninguém vai pegar o problema do pâncreas ou no fígado se não tiver um desequilíbrio perispiritual nessa região, certo? E isso se adquiriu como? Se não foi nessa vida, bebendo isso, aquilo e tal, foi vidas anteriores, e a gente traz o campo energético com as fragilidades. E essas marcas perispirituais geram a tendência programatória. Porque as pessoas costumam muito dizer assim, não, os mentores espirituais programam, você vai ter câncer, você vai ter aquilo. Não é bem assim não, entende? Os mentores espirituais acompanham, orientam, preparam e ajudam, mas basicamente é uma autoprogramação inconsciente. Ou seja, o indivíduo já tem aquela estrutura, certo? Ele já criou nas vidas anteriores todo aquele desequilíbrio, ou equilíbrio, ou potencial positivo também, né? Pela maneira de estudar, de viver, de amar, de produzir, de trabalhar e tudo mais. Então ele estruturou o seu corpo espiritual. Tem um modelo nele próprio, né? Tem um modelo nele próprio, exatamente, excelente. Tem um modelo nele próprio. Então esse modelo gera a programação com apoio da espiritualidade. Tá? Isso que acontece. E aí vai ter problema A, B ou C de acordo com isso. Colega, tem algo a acrescentar? Tudo bem? Tá bom. Adriana? A Cláudia, de Florianópolis, ela faz a seguinte pergunta. Em uma sessão de regressão, como é possível ter certeza que uma pessoa está revivendo, relembrando fatos vividos em uma vida passada? Como é possível diferenciar a realidade da imaginação? Olha, o que acontece é o seguinte, né? Não se pode ter certeza absoluta, não se pode ter. Se pode ter o seguinte, um bom senso de equilíbrio. Então, da maneira como eu trabalho, né? A gente faz sintonia com os meus mentores espirituais, com os mentores espirituais do paciente, com a equipe espiritual que trabalha com regressão, e se faz não por curiosidade, mas para corrigir uma dificuldade, um medo, um problema, um relacionamento difícil, uma ansiedade, um medo, alguma coisa do gênero. E a gente pede para a pessoa mencionar o problema e ficar pensando naquilo, cria esse ambiente, uma música, etc., relaxamento, e vai dizendo o que é que vem à mente, né? E começa a vir uma história que a pessoa tem a sensação que está inventando. Eu sempre digo, você vai achar que você está inventando muita coisa, mas funciona assim mesmo. Para isso, ninguém está brincando, nem eu, nem você, nem os mentores espirituais, nem a equipe espiritual está brincando com isso. Você vê que é um motivo sério. Então, o assunto é sério, vai surgir seriedade. Então, vem uma história. E essa história a pessoa vai falando, daqui a pouco ela se emociona, se chora, diz, doutor Ricardo, acho que eu inventei isso tudo, da minha cabeça, claro, da minha que não é, da sua, entende? Mas está dentro do inconsciente e vai projetando. Agora, comprovação absoluta só se pode ter quando você pega, anota o nome da pessoa, o sobrenome, a idade, a cidade que viveu, aí busca um arquivo naquele país, com algum correspondente, investiga que existe aquela rua, etc. Porque é muito difícil, é muito trabalho, eu não faço isso, entende? Tem pessoas que trabalham só fazendo isso, só fazendo essa investigação, mas é uma coisa que demora, é uma coisa tremendamente difícil, né? E bem complexo. Geralmente as pessoas têm fragmentos. Você recorda o nome, a idade e o ano. Então diz o ano. Eu sempre mando, quando está no processo de regressão, procure na sua casa um calendário. A pessoa, não estou vendo, então procure, veja, ande, onde é que você está? Na cozinha, na copa? Estou vendo. 1700 e não sei quanto, entende? Dia e mês, olhe. Eu não consigo... achei. Então diz o dia. Então se consegue ver. Mas, qual é a comprovação científica disso? Só se fizer uma investigação de cartório mesmo. Mas isso não tem como fazer, entende? Né?
Então é a mesma coisa que você tem todas as comunicações espirituais, né, todas as mensagens. Aí alguém diz, você já pegou um espírito? Já mediu um espírito? Já? Não. Então não existe. Não, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Como é que você vai provar que existe um espírito? Ah, porque tem materialização. Mas eu não vi. Então, não tem como provar dessa maneira. É algo numa outra linha. Você prova amor, prova saudade, se mede saudade, se quantifica quantos gramas de saudade. Não tem como. Isso é algo que não funciona assim, né? Sim, Betânia, microfone. E eu não sei, eu posso até ter enganada, mas na minha visão, assim, desculpa me meter, acho que se é feito com intuito terapêutico, isso. Se aquilo é uma realidade ou não vai fazer diferença. O que importa é o benefício que se traz. Então, acho que se eu tiver uma regressão, tiver uma lembrança, aquilo não vai importar para mim se é real ou não. O que importa é que está me fazendo bem. Então, acho que essa é a ideia, né? Não buscar a comprovação em si, mas quanto aquilo está te fazendo bem. Teve um colega que fez uma terapia regressiva de uma senhora que era uma freira. E ela disse que foi procurar um colega, a Helena conhece até o colega. Foi procurar, ele fez a regressão e ela mergulhou numa vida passada. E foi orientado o problema e tal. E ela disse assim, eu não consigo aceitar, doutor, que eu fui numa vida passada, porque eu sou católica, isso é contra a minha religião, eu não aceito. Ele disse exatamente o que você falou, não importa, se considere como uma fantasia do seu inconsciente, que você viveu naquele lugar e aconteceu isso e isso. E agora, então, aquilo vai ser eliminado, drenado essa energia, etc, etc, você está livre dessa situação, já compreendeu que a sua fantasia criou isso e tal, tudo bem, pouco importa, entende? Aí ela ficou mais aliviada, que bom, então não vai atrapalhar a minha religião, está ótimo, entende? Então, na realidade, mesmo que não fosse real, traria benefício, né? Sim? Tem uma pergunta da Rosângela, daqui de Florianópolis também. Boa noite. Sou espírita e muitas pessoas me perguntam o porquê do espiritismo não batizar as crianças. Sim. Já que Jesus se deixou batizar. Poderiam me explicar? Jesus se deixou batizar porque tradicionalmente isso acontecia, estava previsto historicamente que ele seria batizado por João Batista, certo? Então, para que ele fosse inclusive reconhecido como um significado de que ele fosse reconhecido, para seguir aquela programação das informações, então foi mais um dado de reconhecimento. Eu perguntaria para ela, Jesus, se o batismo fosse benéfico, precisaria ser batizado? Precisaria? Ele precisaria tirar o pecado de alguma coisa, pecado, etc? Teria sentido? Não tem sentido, não teria sentido algum Jesus ser batizado. Agora, o que significa batismo? Por que o Espiritismo não batiza? Bom, primeiramente, João Batista não chamava-se Batista porque ele batizava, coisíssima nenhuma. João Batista tem esse apelido porque ele adotava um critério dos sacerdotes baptas, que eram sacerdotes persas, o atual Irã. Né? Os sacerdotes persas, os sacerdotes baptas, eles mergulhavam as pessoas no templo na água para elas serem iniciadas na sua religião. E como João Batista fazia isso, eles diziam João o Baptista, que fazia que nem os sacerdotes baptas. Certo? Daí o nome de João Batista. E daí virou batismo, baptismo primeiro, depois tirou o P e ficou batismo. A finalidade que existe no Ocidente, aqui na religião católica, e as outras depois derivadas, né, do batismo seria qual é a finalidade? As pessoas batizam o filho e não sabem nem o que é que estão fazendo, uma grande maioria. Um outro sabe, pergunta, você sabe o que é batismo? Não sei. Sabe, me diga o que é. Você está fazendo, sabe o que é. Não sei bem. Então leia para saber o que significa. O batismo significa o seguinte, aquele senhor, que é o padre, representando Deus, entre aspas, e com a presença do Espírito Santo, com aquela água, coloca na cabeça do bebê e tira o pecado que Adão e Eva cometeram, entre aspas, né, cometeram no paraíso e que aquela criança herdou o pecado de Adão e Eva, que chama-se pecado original. Que os pecados na religião católica dividem em 3 grupos: pecado original, venial e mortal. Mortal que leva para o inferno, venial que vai para o purgatório e original que nasce porque Adão e Eva comeram a maçã no paraíso, aquela história toda, e tem o pecado original. Então a criança nasce com o pecado original
Então tem que fazer o batismo para tirar o pecado original que Adão e Eva cometeram. Faz sentido para nós isso? Para mim não faz. Se para algum espírita faz sentido isso, tudo bem, então ele vai na igreja católica e se batiza, etc. Para a grande maioria de nós não faz sentido. Aí tem respeito, se quiser batizar, crismar, tal, casar na igreja, é uma decisão da pessoa. Só que na doutrina espírita ninguém vai inserir alguma coisa que não tem sentido para nós. É por isso que a gente não batiza. Mas não há nenhum problema se alguém quiser batizar ou não batizar, crismar. Só que para nós não faz sentido, não tem lógica, não é coerente com aquilo que a gente acredita. Só por isso. Muito bem. Tem mais uma pergunta do Carlos, né, de São Lourenço, Minas Gerais. Doutor Ricardo, fazendo apenas uma divagação sobre um sonho que tive, se Roma tivesse adotado o budismo em lugar do cristianismo, será que hoje seríamos espíritas budistas? Até que ponto Roma foi fundamental na disseminação dos ensinamentos do Cristo? Olha, pergunta danada dele. Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Pois olha, na realidade o cristianismo ele começou no Império Romano porque era uma forma de difundir os ensinamentos do Cristo mais facilmente. Se Jesus tivesse nascido no Peru, ou se tivesse nascido em outro lugar, não aconteceria isso, nem no Brasil naquela época. Então ele nasceu justamente num ponto central ali na Palestina e tal, ligado ao Império Romano, porque dali foi mais fácil difundir a ideia do ensinamento do mestre, né? Então foi estrategicamente planejado isso pela espiritualidade superior e pelo próprio Cristo, né? Então por isso, a questão do budismo, a gente vê que existem alguns pontos semelhantes da filosofia budista com a filosofia espírita, alguns pontos semelhantes, né? Então, como imaginar se Roma fosse budista, o que teria acontecido? A gente seria mais tolerante, mais calmo, mais paciente, mais zen, né? Provavelmente a civilização ocidental seria assim. Porém, eu acho que não, quando eu digo acho, considero bem provável que nós no Ocidente não teríamos essa estrutura, essa característica, né? E lá no Oriente eles já tinham isso aí. Naquela época existia um isolamento geográfico muito grande, né? Então não dava para... Então tem que escolher um ponto para dar a mensagem. Foi isso. E lá já tinha Confúcio, já teve Buda, já teve Lao Tse, né? Que gente que levou os conhecimentos de reencarnação e tal, que Jesus veio trazer, só que depois os concílios foram liquidando, né? Até no ano de 553, no segundo concílio de Constantinopla, que foi votado e a reencarnação perdeu a votação e foi liquidada a reencarnação, tirado dos textos, né? Sobrou muito pouquinha coisa, né? Sim? Bom, na internet... A gente fica à vontade, com qualquer questão, fica à vontade. Hã? Na internet ainda estão fazendo a pergunta. Qual é? Vamos ver se ainda não está pronta lá. Ah, está fazendo. Dá o microfone para o pessoal lá da internet que quer acompanhar a tua pergunta. O doutor falou do campo, né, que cria em determinados objetos também. Uhum. Eu queria saber do livro que normalmente a gente empresta, se tem esse campo no livro, que se pode ser maléfico, ler livro de outras pessoas, dependendo da energia da pessoa. Olha, muito mais importante é a energia do conteúdo do livro, sabe? Então, porque embora a letra seja morta, mas à medida que as pessoas vão lendo aquele conteúdo, vão impregnando o livro da mensagem do conteúdo. Então, se for um livro pernicioso, um livro que induz a comportamentos negativos, ele vai criando uma aura energética em torno do objeto físico, né? Que é o campo vibratório das pessoas que vão lendo e vão mentalizando aquilo, né? Se for um livro de um conteúdo positivo, quanto mais pessoas lerem aquilo, mais vai reforçando energeticamente aquela vibração. Certo? A pessoa lê e pensa, então vai impregnando, vai impregnando. Então, isso é muito mais importante. Certo? Eventualmente pode haver uma impregnação de um objeto por uma pessoa, né? Aliás, em magia negra, eles usam objetos escuros, porque o escuro absorve mais o calor e energia. No verão, a gente usa a coisa mais clara, no inverno, o escuro, porque absorve mais calor. Então, se emprega objetos escuros com energia negativa que impregna mais, né? Esse é o anti-espiritismo, o contrário, né? A magia negra. Mas, basicamente, mais importante é o conteúdo, tá?
Mas foi bem interessante essa questão também. Perguntava a internet, não? Da internet lá estava elaborando algum questionamento, né? Pois não, lá, nosso amigo, passa o microfonezinho para ele. Ótimo. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite. No curso de segunda-feira, a gente andou discutindo sobre o perispírito. Sim. E uma palavra-chave que ficou, né, pra gente, ficou como questionamento e também para a gente estudar, é sobre o ectoplasma. Eu queria saber como é feita essa doação de ectoplasma, porque diz que algumas pessoas, né, emitem mais, doam mais ectoplasma. Isso. Eu queria saber mais sobre isso. Olha, por exemplo, se doa ectoplasma no passe, só que em quantidade tão pequena que não é perceptível, não é visível a olho nu. No caso da materialização dos espíritos, o ectoplasma jorra pelo nariz, pela boca, a pessoa, né, se vê uma névoa mesmo, parece algodão, né? Você pode pegar, é gosmento e tudo mais, né? Então, numa materialização de espírito. Numa levitação, o ectoplasma costuma ser visível também. Agora, no passe, a quantidade de ectoplasma é muito pequena, é imperceptível. Então, o ectoplasma, ele é basicamente constituído de fluido vital, bioenergia. Basicamente, fluido vital, energia vital. Então, se doa até sem saber. Por exemplo, uma mãe que bota a mão em cima do filho e está acalentando, está falando com amor a ele e está preocupada positivamente de recuperá-lo de uma dor, de uma cólica, ela pode doar ectoplasma e pode, inclusive, favorecer a melhora do seu filho. Melhorou porque estava quentinho no colo. Também, mas pode doar ectoplasma também. Né? Então tem vários níveis de doação de ectoplasma. A fonte principal, a origem principal do ectoplasma que sai da gente é do chamado corpo etérico. O que é corpo etérico? O campo de vibração entre o perispírito e o corpo físico. Ali, o corpo etérico, um campo de energia, ali tem muito fluido vital, energia vital. Dali que sai mais parte do ectoplasma. Betânia? Na verdade, acho que só porque eu... Enfim, essa energia que é doada, ela é... A gente recebe ela de volta? De recebe. Forma? Recebe. A parte, quando é doada para outra pessoa, a outra pessoa absorve e fica com ela. Mas, por exemplo, no passe é um trabalho em grupo e a espiritualidade superior está energizando. Certo? Então há uma reposição. Tá? Inclusive, na sessão de materialização, o médium chega a perder quilos. Pesa-se antes e depois da sessão de materialização, perde quilos. 1 quilo, mais de 1 quilo. Recupera depois. Energia universal. A Cida de São Joaquim está perguntando o seguinte: se uma pessoa que faz parte de um grupo mediúnico, tá, e sofre no grupo mediúnico um processo obsessivo, ela quer saber se isso é possível acontecer e, em função disso, ela passa a ter uma vida desregrada, assim, uma vida diferente. Ela sofre um processo de obsessão no grupo mediúnico? É isso? Participando de um grupo mediúnico. É mais ou menos assim como se eu vou ao hospital e fico doente porque fui no hospital. Até pode, né? Mas não é, o hospital não é para ninguém ficar doente, né? Eu posso tomar uma vacina e ficar doente pela vacina. Até pode, mas não é para isso a vacina. Então, o efeito é o contrário. Então, quem vai para um tratamento no grupo mediúnico, ou para um trabalho no grupo mediúnico, é para auxiliar o próximo, e é dando que se recebe. Quanto mais se doa energia, mais se ajuda o próximo, mais se a gente é beneficiado. Não se faz por isso, mas automaticamente acontece. Sim, Luciano? Microfone? Eu acredito que a pergunta dela foi relativo a um trabalhador do grupo sentir a influência de um irmão desequilibrado e a partir daquele momento criar um vínculo de obsessão com esse irmão. No livro dos médiuns, assim como em outros lugares, isso está bem claro. Quando a gente permite essas situações, é porque o nosso campo energético está aberto, ou seja, nós estamos muitas vezes moralmente, em pensamentos, em problemas que não estão sintonizados com o bem, com o objetivo do trabalho. Certo. Então, assim, quando se deixa acontecer isso, o ideal seria a pessoa sempre procurar
o equilíbrio, procurar na sua vida pessoal o que pode estar gerando esse desequilíbrio, onde abre uma porta para essas situações. Porque, em geral, uma casa idônea, com uma equipe idônea, com os amigos espirituais que trabalham, esse tipo de coisa não acontece. É exato. Exatamente, é isso mesmo. Tudo bem. Vamos adiante. Nós temos ainda mais 5 minutos de reunião. Se alguém quiser levantar alguma questão... Então tá. Ana Paula. Assim, nessas situações de sessão mediúnica, e o sentimento de pena que a pessoa pode ter, isso não é um tipo de sintonia? Não pode atrair? Então, por exemplo, você sente uma pessoa entrar na casa espírita, você sente que ela está acompanhada, que ela tem uma energia pesada, e você observa aquilo e sintoniza e sente pena, e isso, né, qual seria a melhor atitude numa situação assim? Certo. Tá bom. Nós temos os chamados centros de força, que são os chakras, né? Então tem vários chakras e tal. Vamos mencionar 2 ligados a essa questão da pena aí. No chakra cardíaco, a gente emite energia de amor, de afeto, de compaixão em equilíbrio. No chakra gástrico, aqui na região do estômago, esse chakra é relacionado a paixão, medo ou pena, no sentido de a gente sofrer com o sofrimento do outro. Certo? Vocês imaginam o que aconteceria se uma criança chegasse toda arrebentada num pronto-socorro e está um médico de plantão lá, aí ele começa a chorar, não sei mais o que, papapá, ele não vai poder fazer nada para a criança. Isso vai atrapalhar. Certo? Então ele tem que estar preocupado em ajudar, com amor, com seriedade, com conhecimento, e saber se ele vai usar mononylon 1, 2 ou 3, se usar a agulha disso, se vai usar o kosher ou não sei mais o que, e ele vai ter que fazer aquele trabalho e vai ficar feliz por ver a criança recuperada depois. Certo? Então ele vai ter seriedade, conhecimento e compaixão, amor. Agora, se ele tiver ligado só ao emocional, chakra gástrico aqui, entende? Ele vai atrapalhar. Então, mesma coisa numa sessão mediúnica, tua pergunta. Se a pessoa vê um espírito que está em sofrimento, se você atua inteligentemente, amorosamente e em equilíbrio, você ajuda o espírito. Se você se envolve no sofrimento dele, você entra na frequência dele, da dor, entende? Da tristeza, você baixa o nível e fragiliza. Certo? Então, não é positivo. É claro que as duas coisas, às vezes, os limites, onde começa um e outro, é muito tênue, né? Mas a linha básica de raciocínio é essa. A linha geral de raciocínio é essa. Posso dar um pequeno complemento, claro, né? Eu me vejo como o próprio exemplo, né? Eu atendo, em média, 20 pacientes psiquiátricos por dia no consultório. A maioria chora diante de mim e quer que eu resolva o problema deles. Estou ali para ajudá-los a resolverem os problemas. Eu, conversando com a psicóloga, inclusive, quando está diante de outros médicos, de outra especialidade, de outras pessoas, você pergunta, credo, como é que vocês aguentam isso todo dia, o tempo todo? Né? A gente diz, olha, a gente, muitas vezes, a gente se torna um pouco imparcial, mas seja fazendo a nossa própria defesa. Como o doutor explicou muito bem lá, o pediatra, na hora que ele vai realizar uma sutura numa criança, ele tem que ver o trabalho profissional. Não significa que ele não esteja sentindo. Que muita gente fala, doutor, o senhor é tão calmo, o senhor parece tão frio. Eu falei, não. E até mesmo porque nenhum ser humano é digno de pena, nem o espírito, porque ninguém aqui é coitadinho. Estamos passando por essas dificuldades devido às nossas próprias condições. A nossa energia vibratória nos colocou nessa situação. Então, Jesus mesmo colocava, né? Ou seja, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a nós mesmos. Para a gente poder fazer bem ao próximo, a gente tem que estar numa situação de equilíbrio. Então, eu já trabalhei com diversas psicólogas. Todos mandaram eu me tratar, não sei porquê. Mas elas diziam ali, mantenha sempre o equilíbrio ali junto com os pacientes. E aí, com o tempo, você aprende realmente a manter o equilíbrio, porque numa situação de pânico, alguém tem que tomar a iniciativa, calma, vamos sair por ali tem uma abertura, vamos sair, vamos escapar, e todo mundo. De repente começa a pegar fogo aqui dentro, eu falei, calma, não entre em pânico. Quando eu falo não entre em pânico, já está todo mundo em pânico.
querendo sair por ali. Então alguém tem que tem que permanecer calmo com lucidez. E na hora, né, do grupo mediúnico, a gente chega, falei, pô, sintonizei. Então falei, então vamos sintonizar agora com a egrégora espiritual para poder elevar o pensamento e esse espírito ser tratado. Assim, né? A gente sempre tem que tentar manter o nosso próprio equilíbrio e estar bem. Muitas pessoas dizem, hoje eu não vou trabalhar no grupo mediúnico porque eu não estou bem. Às vezes é útil que ela não trabalhe mesmo. Mas não, senta ali, vou te dar um passe e você vai poder trabalhar. Depois do passe, melhorou? Melhorei. Reequilibrou? Reequilibrei. Então vamos em frente. Uhum. Muito bem. Como é que estamos de tempo? Sim. Eu penso também que existe uma diferença, né, entre o profissional, né, que trabalha, que aprende como lidar com o outro, né, e existe também nós, pessoas comuns, né, que convivemos também com pessoas diferentes todos os dias, né, e que temos dentro de nós, vamos dizer assim, como que um start, entende? Um movimento que nos possibilita de, quando nos deparamos com alguém, sentirmos a emoção do outro, né? Sentirmos a vibração do outro, não é verdade? E isso, alguns caracterizam como pena, ou como, sei lá, ou qualquer sentimento, né? Então, acho que tem que ser dois processos, assim, duas ações diferentes. Da gente identificar isso no outro, sentir uma pena, mas é uma coisa rápida, entende? E depois, em seguida, ter outra ação. Um movimento de ajuda. Não ficar preso naquela energia, né? Tá certo. Muito bem. Alguma última pergunta? Já passou o tempo, mas se alguém tiver alguma questão... Na internet não tem mais. Não tem mais, então tá certo. Então, gente, na quarta-feira que vem, depois a gente vai ver se tem algum convidado ou se a gente continua nesse nosso esquema de perguntas livres, né? A gente vai verificar. E desta forma, então... nós vamos novamente sintonizar com as nossas energias superiores, agradecer a presença dos amigos espirituais, agradecer as luzes aqui derramadas, as energias, essas presenças tão doces, tão suaves, nos envolver por esse fluxo de luz e levar para os nossos lares essas energias tão agradáveis, tão envolventes, e que possamos, ao chegar aos nossos lares, como que espelhos reproduzindo, refletindo essas energias, cada vez mais termos uma vida fraterna, amorosa e útil a nós e ao próximo. Que assim seja, encerrada a reunião.